Olá, meus queridos alunos, vamos para mais um estudo de mercado. Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um estudo de mercado, onde eu vou mostrar para você nesse vídeo como você pode fazer para encontrar no seu gráfico as melhores regiões para você operar segundo o meu método AED. Nesse vídeo eu vou mostrar para você como você pode encontrar ali um passo a passo para você achar regiões que vão te oferecer um alto lucro, um baixo risco e uma altíssima taxa de acerto em suas operações. Antes da gente começar, claro, queria pedir para você deixar o like nesse vídeo aqui embaixo, se inscrever aqui no canal e assinar o sino de notificações para que você possa sempre receber quando tiver vídeos novos. Também não deixe de conferir a descrição desse vídeo, você vai encontrar ali a lista de espera para você fazer parte da mentoria do Método AED. Então, se você tem interesse de aprender comigo todo esse conteúdo que eu vou mostrar para você aqui, acesse a descrição desse vídeo e participe da fila de espera, faça sua pré-matrícula para você aprender e participar dessa grande comunidade que está revolucionando o ensino de day trade no Brasil. Vamos começar? Bom, pessoal, esse aqui é o gráfico de 5 minutos do mini índice, lembrando a todos que amanhã o mercado volta depois de um feriado prolongado, né? O índice vai começar aí a ser negociado às 13 horas. Já aviso vocês que quando isso acontece o volume é horrível, tá? Então não esperem por movimentos ali muito interessantes durante o pregão de manhã, a movimentação toda é bem travada. Muita manipulação, tá? O mercado faz aquela formação que nós chamamos de moedor de dinheiro, porque acaba que a liquidez está sendo reduzida ao máximo ali por conta do horário, né? O período da tarde já é extremamente ruim de operar, ainda mais quando o mercado inicia num período da tarde depois de um feriado prolongado. Então, não foquem muito ali numa movimentação de amanhã, porque o mercado, obviamente, não tem muita coisa para oferecer, tá? Pessoal, esses daqui são as movimentações que nós trabalhamos ali ao longo da última semana. Se você participou do nosso panorama semanal de domingo, você viu bastante movimentação aí que nós falamos a respeito da semana passada, tá? Inclusive falamos aí também sobre as expectativas para essa semana. Se você ainda não assistiu, tá aqui no meu canal, só você conferir, tá? São mais de uma hora e 45 minutos, 1 hora e 50 minutos de aula. E aqui nós temos o nosso gráfico de 5 minutos com o pregão da última sexta-feira, sendo esse ponto que o mercado está trabalhando aqui. E olha que interessante, gente. Nós temos aqui o mercado trabalhando desde essa estrutura aqui de trás. Nós temos o mercado trabalhando nessa movimentação aqui, rompendo estrutura, gerando nova referência, mitigando, dando a compra no Fair Value Gap validado, e a partir daqui agora nós estamos rompendo uma nova estrutura. O mercado rompendo essa nova estrutura aqui, ó, nós temos como objetivo essa referência, né? Temos traçado essa referência como sendo o nosso ponto ali de trade location, né? Nossa região de negociação ali dentro desse intervalo de movimentação. Então nós temos aqui dois order blocks validados em verde dentro dessa referência desse movimento principal, e dentro do movimento inteiro, né, dentro dessa movimentação toda, nós temos essa referência maior com esses dois order blocks em azul sendo validados porque eles não foram mitigados ainda, diferente desse Fair Value Gap que já teve a sua mitigação realizada. Então o que você deve observar amanhã é muito provavelmente o mercado deverá capturar a liquidez dentro dessas duas extremidades, uma vez que nós não realizamos ali uma movimentação de mitigação, né, de trade na mitigação. Nós temos aí liquidez nesse ponto e temos liquidez nesse outro ponto aqui. Esses dois pontos serão utilizados para o mercado capturar movimento ali dentro do nosso pregão de amanhã. Então prestem muita atenção a essas extremidades, porque a liquidez se encontra nas extremidades. Na parte superior você tem a presença do Buy Side Liquidity e na parte inferior você tem a presença do Sell Side Liquidity. Então aqui o mercado pode facilmente fazer um movimento de manipulação de fundo para dar continuidade a esse movimento de alta, porque eu já mostrei para vocês no panorama de domingo que o objetivo do nosso índice, o objetivo do Ibov, inclusive, é levar o preço lá para cima para uma região de interesse vendedor e a partir de lá a gente trabalha numa movimentação de queda. Então nós temos essa expectativa de capturar ali uma liquidez
nessas regiões de fundo aqui dentro desses order blocks validados. Então você precisa entender que o mercado tem essa expectativa aí de acontecer esse movimento. Lembrando que aqui a gente também tem uma região de liquidez muito importante, né? Você consegue ver aqui a formação da movimentação transportando o dinheiro do ponto A para o ponto B. Este que é o ponto mais líquido que eu falei para vocês que o mercado pode gerar uma venda até a quebra dessa estrutura aqui, né? Lá nós estamos falando numa movimentação macro, né? Enquanto isso não acontece, nós temos que ir capturando a liquidez nos pontos mais líquidos, né? Nos pontos aí validados por toda a nossa leitura. Você observa que ele vem ganhando essas estruturas à medida que o mercado vem trabalhando, né? À medida que ele vem rompendo ali as regiões de topo e ele vem validando as regiões de fundo. Então agora a gente pode capturar a liquidez nessa parte de baixo para jogar o preço até a parte de cima, onde a gente tem expectativa de dar continuidade a esse movimento. Então, para amanhã, não se esqueça, tá? O mercado pode capturar liquidez nessa região de fundo, porque existe uma grande quantidade de liquidez, de ordens aprisionadas aqui, esperando para serem executadas dentro do pregão de amanhã, ok? Então, em relação ao índice, observe muito bem essa movimentação. Está até desenhado aqui que o mercado poderia repicar nesse order block validado e dar seguimento, né, e dar continuidade a essa movimentação de alta aí. Falando de dólar, nós temos aqui uma movimentação bem simples de dólar, né? Esse movimento de compra no Confirmation Entry aí uns pregões atrás, ele foi bem interessante. Nós temos aqui agora, se a gente for fazer uma leitura completa desse movimento de dólar, a gente consegue analisar aqui facilmente, dentro do gráfico de 5 minutos, que o estágio atual do ativo, né? Que a movimentação atual do dólar é uma movimentação de queda, porque você tem aqui o choque desse movimento em questão, né? Você tem o choque desse movimento que ele está trabalhando, com essa leitura dessa referência que ele está trabalhando também, essa é uma referência de queda. Você tem aqui um ponto com extrema liquidez, um ponto em que a gente tem ali como expectativa a quebra desse movimento, né? Você tem ali a expectativa de quebrar essa estrutura, uma vez que o mercado já fez a quebra desse choque aqui, ó, fez esse movimento de mitigação. Então você tinha aqui o mercado impulsão, mitigação, validou o order block, transportou o dinheiro do ponto A e agora está querendo voltar ao ponto B. Uma vez que ele abasteceu, ele segue caindo, né, para romper a estrutura, para dar continuidade a esse movimento de queda. Então essa é a movimentação macro que você tem do dólar. O que você tem que observar aqui agora é o ponto em que ele vai fazer isso, né? Então você tem aqui claramente esse ponto desse topinho aqui como sendo uma região de indução, porque essa estrutura está sendo feita abaixo dos 50% do movimento em total, né? Então isso daqui seria um ponto de indução do varejo, para forçar o varejo a vender ali de forma antecipada. Você tem aqui regiões interessantes para fazer uma venda. Você tem este order block, que pode ser um order block interessante para fazer uma venda. Você tem aqui estes outros order blocks aqui que estão sendo desenhados dentro de uma estrutura de supply demand chamada drop base drop, né? E você tem aqui a presença de um fair value gap bem próximo da região de equilíbrio, que eu não vou nem acabar marcando o fair value gap, porque você pode até marcar tanto fair value gap quanto esse order block pode virar uma região só, né? A gente pega os dois pós e transforma num ponto só. Você tem como validado, né, esse movimento, você tem essas ondas validadas aqui, com a expectativa do mercado mitigar até essa região para ele capturar a liquidez e depois dar seguimento ali à movimentação para baixo para quebrar a estrutura que a gente já vinha trabalhando aqui atrás, tá? Então é muito importante você observar o estágio que o ativo está para você fazer as suas movimentações de acordo com as possibilidades de movimentação que ele vai fazer. Então o dólar também, a gente segue nesse cenário do mercado subir para pegar a liquidez, aprisionar essa liquidez e dar continuidade ali ao movimento de queda. Diferente do índice, que o mercado está fazendo um movimento oposto, né? O índice ele deve cair para depois subir, o dólar ele deve subir para depois cair. Então você tem ali os dois ativos conversando entre si, uma vez que você tem ali a leitura das duas estruturas no mesmo ponto, tá? Bom, falando um pouquinho de Forex, Eurodólar, nosso gráfico ali de 60 minutos para a gente analisar as movimentações que nós fizemos dentro do nosso panorama de mercado. Você pode observar que muita coisa ainda não aconteceu. Nós temos o mercado trabalhando numa estrutura de queda, né? Isso daqui é uma estrutura secundária de queda, é uma estrutura de mitigação.
é uma estrutura que está transportando o dinheiro do ponto A para o ponto mais líquido, que é o ponto B. São 2 order blocks validados na compra do movimento de impulsão principal que teve início aqui. Então esse é o movimento principal. Esse é o movimento de indução comprador, de impulsão comprador. Esse aqui é o movimento de mitigação secundário de venda que está transportando o dinheiro para o order block mais líquido para depois da sequência aí e vir a quebrar a estrutura aqui na parte de cima. Então a expectativa da nossa movimentação do euro-dólar é o mercado executar uma entrada de confirmação ou até mesmo uma entrada de risco nesse 50% dos order blocks validados aqui embaixo e dar seguimento a essa movimentação de alta, principalmente rompendo o choque, né? Mostrando aqui que a mitigação foi finalizada. Uma vez que essa mitigação é finalizada, a gente pode até trazer o choque aqui para baixo. Uma vez que essa mitigação é finalizada, né? Uma vez que o mercado rompe, aqui no lower time frame você vai buscar por uma entrada de confirmação e depois disso você pode esperar aí o mercado dando seguimento à movimentação aí de alta, né? Dando seguimento a essa leitura de continuidade de alta até a zona mais líquida, que no caso agora é esses 2 order blocks aqui de venda que vão servir como alvo para a gente. O GBP/USD, o mercado ele já fez ali o toque daquela mitigação. Aqui nós trabalhamos bastante na questão do panorama semanal de domingo. Nós conversamos bastante a respeito desse movimento aqui, que foi uma entrada de confirmação, né? Vou até apagar isso aqui para a gente não confundir bastante, mas você teve ali uma entrada de confirmação desse movimento, onde o mercado também deu oportunidade da entrada de risco. Então aqui a gente teve a oportunidade de comprar Libra aqui para vender aqui, né, para zerar aqui, para depois vender aqui e zerar aqui, depois comprar aqui, com o objetivo de voltar a vender ali e tá trabalhando nesse zone to zone aqui dentro, onde o mercado está mitigando dentro dessa movimentação toda. Agora, obviamente, você pode observar que o mercado perdeu, inclusive, o change of character desse movimento secundário, né, dentro desse movimento aqui do choque, né, desse movimento do gráfico de 60 minutos. E aqui existe a possibilidade do mercado, inclusive, retornar para pegar a liquidez dentro desse Fair Value Gap. Então, a gente vai deixar ele marcado, porque pode ser que o mercado retorne até essa região. Para quê? Para pegar a liquidez aqui desta estruturinha aqui, ó. Então, é bem possível que o mercado faça esse movimento, uma vez que a gente teve ali uma movimentação muito forte, a gente quebra até o boss desse movimento secundário, né? Se você for entrar aqui no gráfico de 15 minutos, você vai poder observar que existe aqui também este order block desta referência que foi agora marcada, mas aqui não faz muito sentido a gente tentar comprar nesse ponto, né? A menos que o mercado não chegue no alvo. Pode ser que ele volte a retornar a pegar liquidez aqui antes dele chegar até o novo alvo, mas se isso não acontecer, se ele for direto, essa região aqui e essa região aqui também não são mais validadas. Então tem que levar em questão aí essa movimentação. Do gráfico de 4 horas você consegue ver com maior detalhe o mercado capturando a liquidez dentro desses pontos, né? Então teve a oportunidade compradora. E lembrando, né, que se você for analisar aqui, se você for incluir o euro-dólar aqui, você sabe que eu já expliquei para você que o euro-dólar ele é correlacionado com a Libra, né? E aqui você consegue ver como que o mercado está defasado, né? A questão é que o euro-dólar deveria estar mandando no mercado e a Libra seguindo. Aqui você tem o inverso, você tem o euro-dólar na extremidade de baixo e você tem a Libra na extremidade de cima. Isso pode gerar uma oportunidade aqui para você trabalhar esses dois ativos com uma movimentação ali de arbitragem, tá? Então prestem muita atenção que isso pode gerar para você ali algum lucro, tá? Algum não, bastante lucro. O SDJPY, para a gente encerrar, nós estamos numa movimentação que tem como objetivo iniciar uma mitigação até os order blocks validados, depois que o mercado fez a continuidade dessa estrutura, inclusive rompeu o choque aqui do movimento, mitigou, rompeu ali o BOS novamente, né? Você tem aqui o mercado rompendo o BOS uma vez que ele mitiga, ele inicia a onda a partir desse ponto, então você tem essa referência agora em questão. Aqui não faz sentido a gente comprar porque está caro. Esse movimento é um movimento de indução ou é um choque do movimento de mitigação. É por isso que ele está pontilhado, tá, pessoal? É um choque que o mercado deveria perder para dar início ao movimento de mitigação e não ao movimento de reversão em si, né? Até porque que o movimento de reversão em si ele estaria aqui. O choque desse movimento de impulsão estaria aqui, uma vez que a onda
está trabalhando nesse sentido. Aqui seria um movimento secundário que vai transportar o dinheiro até a região mais líquida para depois dar continuidade ali para cima, tá? Então tem que ter isso em questão aí também, ok? Bom, senhoras e senhores, espero que vocês tenham gostado de mais um estudo de mercado. Não se esqueça, amanhã volume reduzido. Deixa o like nesse vídeo, manda esse vídeo para os seus amigos também. E ó, pré-matrícula aqui embaixo. Não deixe de participar. A revolução no ensino do Day Trade. Até mais!